Vamos dar uma olhada agora na nossa tela de configuração, mas antes deixa eu mostrar para você aqui na tela do caixa. Vou entrar aqui na tabela de configuração e onde tem aqui marketing ativo, vou colocar sim e vou executar o sistema, tá? Observe aqui que os banners agora eles estão passando, já que eu deixei a opção do marketing ativo para sim. Então de 5 em 5 segundos aí ele fica trocando aleatoriamente para as imagens que estão definidas, que estão armazenadas na pasta de imagens marketing, tá? Então são essas imagens aqui que estão passando lá. Como é que funciona isso daí? Vou colocar para não aqui de novo. Isso funciona através de uma thread, tá? Eu criei lá no finalzinho do arquivo uma thread chamada, uma classe interna chamada banner. Essa classe implementa Hannibal. Quando nós implementamos essa interface, nós precisamos implementar o método run. Então aqui eu estou gerando um número aleatório, tá? Eu primeiro crio aqui um aleatório, ok? Depois eu crio um número e eu digo que número é igual a aleatório.nextInt6. Então, ele vai gerar de 0 a 5 aí de forma aleatória. Dentro dessa thread eu criei um laço enquanto for verdadeiro, tá? Se o status do caixa for 0, então ele gera o número de 0 a 5 e seta a imagem do produto com o caminho das imagens, o número e ponto .jpeg. Tá, ó, o número, ponto .jpeg. E ele dá uma pausa aí de 5 segundos. Se ocorrer algum problema, ele seta para a imagem padrão. Ok? Então tenho tudo aqui. Existe algum problema na implementação dessa thread? Nós vamos saber, né? Onde é que essa thread está sendo chamada? Tem que ser no nosso construtor, né? Então aqui no construtor, quando eu chamo tela padrão, aqui está, olha. Então se configuração.getMarketing ativo for igual a sim, eu instancio a classe banner, eu instancio uma nova thread, a thread banner rotativo, passando a classe banner aí como parâmetro, tá? E dou o start na thread, ok? Apenas isso. Se marketing ativo for igual a não, ele vai setar a imagem para padrão. Já que agora nós colocamos para não, lá no banco de dados ele vai setar a imagem para a imagem padrão, que é o logotipo da T2TI. Outra coisa que nós não vimos, está no F2, o saída temporária. Deseja fechar o caixa temporariamente? Sim. O que acontece quando o operador faz isso daí? Bom, no banco de dados, na tabela de movimento, aquele movimento ele altera, o status dele é alterado para T, né, para saída temporária. No banco de dados, aliás, no sistema, esse controle é feito da seguinte forma: saída temporária, vamos aqui no método, olha, supervisor, gerente, saída temporária. Então se o usuário responder sim, né, eu chamo o método saída temporária do movimento e passo o movimento como parâmetro. O que é que faz esse método saída temporária? Ele atualiza a tabela SF movimento e muda o status para T, onde o ID é igual ao ID do movimento que eu passei como parâmetro aqui. Tá? Só isso mesmo. Ok? E depois eu chamo a janela movimento aberto. Quando o usuário ele for retornar, né, para esse movimento, ele vai ter que informar os seus dados. Caso ele não informe, digamos que ele pressione ESC,
Então ele não tem acesso ao sistema, tá? Continua aqui com o status igual a T. Vou executar novamente o sistema. Vai aparecer de novo a tela de movimento aberto. Agora eu vou confirmar. E aí o status ele foi alterado novamente para A, movimento aberto. Ok, então tá. Já que nós vimos isso daí, vamos então na tela da configuração, né? Então aqui dentro de gerente, no menu principal, eu tenho uma opção aqui que é a opção de configuração do caixa, tá? Como é que eu fiz essa tela aí? Vamos pressionar Alt Shift O para eu procurar aí por uma classe. Vou procurar pela classe configuração Java. Visualmente essa classe está desenhada assim. Eu tenho aqui uma tabela mestre com as configurações e uma tabela detalhe com a posição dos componentes. Lembrando que as minhas configurações ela envolve 3 tabelas, né? Eu tenho a tabela configuração, que é a mãe de todo mundo. Depois eu tenho uma tabela filha aí, que é a tabela de resolução, tá? Então tabela resolução, filha de configuração, e filha de resolução, que é a neta de configuração, a tabela posição de componentes. Se relaciona com configuração, com resolução, que vai se relacionar com configuração, ok? Então a ideia aqui é a seguinte: o usuário vai setar os dados da configuração no registro único. Quando ele selecionar uma resolução diferente da que está aqui, automaticamente os registros daquela resolução, da posição de componentes referentes àquela resolução, são carregados aqui embaixo. Para que isso funcione, vamos tirar esse cara aqui que está de gaiato aí. Para eu ter 2 tabelas, eu preciso, na infra, criar aquelas 3 classes para cada uma delas, né? Então eu criei para configuração o Cell Renderer, Column Model e Table Model. Para componentes também, Cell Renderer, Column Model e Table Model, tá? Vamos dar uma olhada então no Cell Renderer da configuração. Veja, são várias colunas que eu vou ter aí, né? Para a gente não se confundir, eu coloquei o nome dos campos, tá? Perfeito. No Column Model, eu vou definir aqui o nome, a descrição das colunas. Perceba que nesse momento eu coloquei exatamente igual ao nome dos campos. E no Table Model, a configuração, ela vai carregar aí uma lista de configuração. Na verdade, a gente vai carregar uma lista, né? O modelo da tabela vai ser uma lista, mas nós temos apenas um registro em configuração. Aí aqui eu retorno os itens, os atributos aí dessa tabela. No final, no setValueAt, eu tenho que fazer esse controle, né? Se a coluna for 0, então você atualiza o ID da empresa, se for 1, atualiza o ID do caixa, e por aí vai, até chegar na coluna 23. Mesma coisa eu fiz para tabela de componentes. Componente Cell Renderer, então eu vou ter aí 7 colunas, referente às colunas aqui da tabela de componentes, posição de componentes. Componentes Column Model, eu vou ter aqui as 7 colunas, de nome componente até texto. E na Componentes Table Model, eu vou retornar aqui os atributos. Esse modelo vai ser baseado numa lista de posição de componentes VO. E no setValueAt, eu também vou fazer aquele controle lá do que é que está sendo alterado na tabela. Tá, então já que nós vimos aí a infraestrutura das JTables, vamos observar como é que foi feito dentro da tabela da classe configuração, da tela da janela configuração. Essa parte a gente já conhece. Então eu crio aqui na lista configuração das outras vezes, né, tipo na mesclar DAV, mesclar pré-venda, eu chamo um método que carrega a lista de configuração, e a lista de configuração eu já passo como parâmetro para o configura grid cabeçalho. Nesse caso aqui,
eu pego a lista de configuração e já adiciono a configuração que está no caixa, porque eu só tenho mesmo um registro em configuração, não tenho mais que um registro. Depois eu adiciono essa lista no configura grid cabeçalho, né, que vai ser o modelo para a grid cabeçalho. Já a grid detalhe, eu pego o método verifica posição tamanho, que vai me retornar uma lista dos objetos da tabela posição componentes. Aí é isso que vai carregar os dados aí da grid detalhe. Eu tenho cancele o confirma action, troco o tab por enter, ponho foco no grid cabeçalho. O confirma chama o método confirma, o cancela chama o método dispose. Aqui está o meu configura grid cabeçalho, meu configura grid detalhe, o meu confirma, ele está apenas fechando a janela. Vamos executar então e observar como é que está essa janelinha aí. Confirmei. F2, gerente, configurações caixa, e aí está. Ok? Então aqui aparece a tabela mestre com as configurações e a tabela detalhe com a posição dos componentes baseados, esses componentes aqui baseado na resolução que está setada aqui em cima. Tá? Um detalhe interessante é que isso aqui não está acabado ainda. Tá? Você deve perceber que tem aqui, olha, uma outra aba, nós vamos clicar nela agora. Então tá, aí está uma promoção, né, para nós conseguirmos envolver os participantes aí no desenvolvimento de alguma coisa, nós vamos fazer essa promoção. Então o participante que adquiriu os DVDs 1 e 2 do PAF-SF em Java e fizer a melhor tela de configuração para o sistema, receberá o livro Dominando o OpenSwing. A tela deverá ser enviada para o e-mail da T2TI. A melhor tela será escolhida pela equipe T2TI e será aproveitada para o projeto. Ok? Então já foi dado aqui toda a ideia de como ela deve funcionar. Já tem uma parte pronta, né? Mas aí você deve utilizar a sua criatividade para fazer a melhor tela de configuração possível. Tá? E aí nós vamos escolher qual foi a melhor tela enviada para a gente. Vamos aproveitá-la no projeto e vamos enviar o livro aí para o vencedor, para aquele que fizer a melhor tela. Tá bom?